Banco do Brasil de Caetité. Isso aqui era o Word de antigamente. Nela você já vinha acoplada a própria impressora. Você terminou, está pronto, está impresso. Máquina de datilografia. Começou a primeira a ser fabricada pela Hamilton, foi em 1874, e no ano de 2000 já começou a ser esquecida. Essa aqui é um Olivetti Linear 98. Aqui eu escrevi o primeiro livro. Nesse vídeo de hoje, Caetité Entrevista vai falar do Banco do Brasil da década de 70 e 80 em Caetité. Mas não vai falar da história do Banco do Brasil, mas sim como era o processamento, como se processava os documentos naquela época em relação a agora. O tempo de um documento ir para ser cumprido e voltar, e depois comunicar ao cliente, e todo o manuseio e, como se diz, as execuções para que esses documentos fossem todos processados ao longo do dia, para que no dia seguinte tudo estivesse normal, em condição dos caixas trabalharem. A entrevistada de hoje é Lúcia Silveira, aposentada pelo Banco do Brasil, que trabalhou na década de 70, 80, 90 até se aposentar. Com ela nós vamos relembrar como eram aqueles processos de depósito, de cheque e outros documentos. Bem, antes, porém, de começar a entrevista, vamos olhar onde foi a primeira agência do Banco do Brasil de Caetité, com um detalhe nesse vídeo. O processo tecnológico da época que se praticava em Caetité não quer dizer que tenha sido a tecnologia de ponta, porque em países como Inglaterra, Estados Unidos, aqueles países lá da Europa, eles já estavam décadas mais adiantados que nós. Portanto, nós vamos retratar a década de 70 e 80 que o Banco de Caetité vivia. E quem vai nos ajudar nisso é Lúcia Silveira. Nessa imagem aqui, a primeira agência do Banco do Brasil em Caetité, que foi inaugurada em 1943. Eu quero ressaltar aqui que a primeira instituição financeira ou bancária do mundo surgiu na Itália no século XII e depois se espalhou pela Europa. No Brasil, a primeira instituição bancária, que foi o Banco do Brasil, foi criado por Dom João VI em 1808. Foi o primeiro banco do Brasil, o primeiro banco de Portugal e o primeiro banco do Império Português. Lá para 1829, Dom João VI voltou lá para Portugal, confiscou todo o dinheiro que tinha, liquidou o banco e acabou. Em 1851, o Barão de Mauá resolveu criar novamente o Banco do Brasil, que é esse banco que a gente conhece até hoje. Nessa imagem aqui, a primeira agência do Banco do Brasil em Caetité, que foi inaugurada em 1943. Bem, vamos para hoje, 1º de fevereiro de 2023, quando fiz essa filmagem. Veja a antiga agência do Banco do Brasil, ganhou um andar, agora está assim. Fazendo uma comparação com antes e depois, antes e agora, antes e agora, antes e agora. Subindo essa rua, conhecida como Rua Nova, na época aí havia uma vida noturna agitada, entretenimento de adulto. Hoje parte dessa diversão masculina é comum nos programas de televisão
aberta, com o consentimento da sociedade. Seguindo aqui, vai dar direto no mercado municipal. Como mostra a data, foi construído em 1897. Esse mercado municipal não existe mais. Essa memória e identidade dos habitantes da cidade foi destruída em prol do desenvolvimento do setor imobiliário urbano. Aqui funcionou a segunda sede do Banco do Brasil. Na década de 1960, José Neves Teixeira, Binha, transferiu a feira para onde é hoje, conhecida como Praça do Mercado. Em cidade pequena, o mercado municipal funciona como um grande termômetro econômico. Razão que motivou o banco a sair da Feira Velha e se instalar aqui, no fundo do Palácio do Bispo, anexo à capela. Daqui dá para se ver a catedral. Aqui também funcionou a agência do Baneb. Em agosto de 1971, de forma definitiva, o Banco do Brasil se instalou aqui, na Avenida Santana. Na parte de cima funcionava o setor rural conhecido como CREAI, ou CETOP, que durante o governo militar fomentava o agronegócio para grande, pequeno e micro produtor rural, assim como a agricultura doméstica para manter o homem no campo. Na década de 70 e 80, durante o boom da atividade algodoeira na região, especialmente em Guanambi, um cliente dessa agência, o senhor Durval de Souza Lima, se destacou por se tornar o maior produtor individual de algodão da América Latina, chegando a plantar mais de 5.000 hectares de algodão. Na parte de baixo funcionava como é até hoje, banco comercial, instituição financeira voltada para intermediar o dinheiro entre poupadores e aqueles que precisam de empréstimo, além, claro, de custodiar esse dinheiro. E também oferece serviços financeiros como saques, empréstimos, transferências, investimentos, entre outros. Bem, estamos aqui na casa de Lúcia para fazer uma entrevista no canal Caetité Entrevista. Vamos falar da época do banco em que trabalhávamos lá. Seria basicamente a década de 70, 80, antes da inteligência artificial que o pessoal hoje chama de digital, antes dessa sabedoria ocupar o lugar dos humanos. Vamos falar como eram processados os documentos, o tempo que se levava naquela época e como é que funciona hoje. É uma contribuição dessa ex-funcionária do Banco do Brasil, no sentido de resgatar essa parte da história das instituições financeiras e o processo da evolução tecnológica bancária desse período. Bem, eu vou começar com Lúcia aqui, perguntando o seguinte. Lúcia, você fez a prova de datilografia para ingressar no Banco do Brasil? Fiz, sim. Inclusive, eu fiz 2 concursos para o banco. Na primeira prova que eu fiz, no primeiro concurso, eu tinha feito curso só para poder aprender para fazer o teste mesmo. Coloquei o dedo diferente na máquina de datilografia. Então, quando eu saí da prova, eu sabia que eu já tinha perdido o concurso, porque a prova de datilografia, ela era eliminatória. Aí no segundo, foi um ano após, eu trabalhei durante esse ano no Fundo Rural datilografando. Aí tirei de letra na datilografia. Não era tão fácil não, porque era 900 toques em 6 minutos. Era 150 toques por minuto. Bem, mas isso é só uma introdução. Vamos falar um pouco da retaguarda, Lúcia? A famosa retag, onde dava suporte aos CAECs, processando os documentos gerados como cheques, depósitos, dados, conta d'água, luz e outro. O que eu quero falar é o seguinte, que hoje, isso tinha todo um procedimento, né? Que hoje se resolve com simples enter na máquina. Mas naquela época, como era mais ou menos, se lembra? Para receber?
Sim. Você, Como era ali a retaguarda. a retaguarda? Você recolhia os cheques e depósitos que vinham da bateria. Certo. Você tinha que separar, Certo. ordenar em ordem alfabética, porque depois tinha que municiar. O que era o municiamento? Certo. Era tirar a ficha de lançamento e colocar o cheque por cima de cada pessoa, de cada cliente. Então era assim, um serviço longo realmente para ser feito. O que se faz hoje, o que se faz hoje, quando a pessoa pega o título, aquele documento, bota na máquina, autentica, ali é o resultado de toda essa tarefa que a gente fazia ali na retaguarda. Exatamente. Porque também tinha a soma, o somatório desses papéis, antes do fechamento do caixa, para evitar problema no final. Era mais ou menos assim, né? Era, tinha que fazer o fechamento. O caixa batia e depois você tinha que fazer o total de débito, o total de crédito de dia, tinha que bater, né? Caso houvesse erro. Tinha que procurar a diferença. Sim. Outra coisa também, que o próprio banco depois aboliu, que era aquele desperdício de tempo em procurar diferença de 2 centavos, 3 centavos. E naquele tempo não, se fosse 1 centavo você tinha que procurar. Depois o banco percebeu e deu limite para o caixa de errar, coisa assim. Eu nem sabia. Do valor, deu. Ó, e aquelas partidas, Lúcia? Aquelas partidas cheias de carbono, as interdepartamentais. Era, né? A interdepartamental, né? Tinha várias vias, todas com carbono. Como era o funcionamento daquilo ali? Essa partida era quando era para fazer uma transferência não de pessoas, dentro Sim. do próprio banco. Certo. Para um outro banco, era essa partida que usava, de uma agência para outra. De banco para banco. De banco para banco, do Brasil. E como era que funcionava? Você datilografava. A metade você era destacada, a metade daquele pacote que você datilografava, Sim. uma via seria uma via agora falhou. Uma via ia fazer parte do diário da agência. Sim. Aí você encaminhava e vinha uma via de retorno para comprovar que aquele tinha cumprido. Tinha cumprido. Aí encerrava o assunto. Aí encerrava o assunto. Certo. Tem outros assuntos aqui. Ó. O famoso cheque. Hoje esses jovens não sabem que existe cheque. Ninguém conhece quase, né? Sim, mas essa pessoa não sabe que naquela época existia os pré-datados, os borrachudos, que era cheque sem fundo. Existia também aquela coisa de sustar cheque. Sustar cheque voador. Naquela época, a pessoa se tornava cliente, ele não ia embora antes de receber esse talão de cheque, que era feito, você lembra Que é o que ele tinha que movimentar, era feito lá na hora. Tinha a chapinha. Tinha a máquina, a chapinha. Sim. Tinha naquela época, geralmente era o menor estagiário que fazia, ou então, quando tinha contínuo, o contínuo. Era um serviço feito na hora, o cliente esperava. Fazia aquela chapinha, prendia e aí batia como se fosse um carimbo, em cada cheque o nome. Cada folha. Cada folha. E normalmente grampava e fazia o talão, né? Para devolver para o cliente. Isso, em média, eram 20 folhas. Havia 20 folhas. Agência, nome da conta, tudo. Exatamente. Nessa chapinha era feito isso. Era o número da agência e o nome da agência. O nome do cliente. Antes, nesse período, não tinha número de conta, as contas não eram numeradas. As contas só foram numeradas quando criou o processo que ia para o SESEC. Aí que houve numeração. Antes não existia numeração de conta. Para quem não sabe... Era o nome do cliente. E vinha dificuldade, vamos supor, tinha José Oliveira da Silva. Aí tinha 3, 4 José Oliveira da Silva. Então era meio difícil a gente pegar e destacar quem era. Às vezes havia erro, né, duplicidade errado por isso. Porque não tinha um número de conta, era por nome de pessoas. E o dinheiro ia para a conta errada. Aí tinha que acertar e coisa e tal. Então a numeração só foi feita para
quando ia já fazer o para o SESEC. Aí que foi feita a numeração das contas. Esse SESEC que você falou aí, sim, já foi o começo do processo de transição. Exatamente. Do que o pessoal chama de analógico, que eu falo exatamente, de papel exatamente, para o digital. Sim, mas antes, porém, vamos falar aqui o seguinte, você deve lembrar, daquelas cartolinas cor de abóbora, que eram feitos o lançamento, que ali era, como seria, o extrato bancário. Era a ficha, chamava ficha de depósito ou ficha bancária, onde tinha, cada cliente tinha sua ficha. Sim. E os lançamentos, os débitos e os créditos eram feitos ali naquela ficha. Aí puxava o saldo. Por exemplo, o cliente chegava para sacar um cheque. Você tinha que ir lá na ficha, ver o valor, se ele tinha saldo. Sim. Aí você anotava à mão, sim, porque podia, naquele mesmo dia antes de fazer o lançamento na retaguarda, ele podia vir sacar novamente. Você anotava à mão, certo, ali na frente. Se ele viesse com outro cheque, você tinha que pegar aquele valor, abater. Tinha a chapinha, a chapinha lá, a calculadora chapinha. Exatamente, para ajudar. Mas depois, no final do dia, que fazia o lançamento já naquela máquina NCR, né? A máquina grande, barulhenta, na NCR. Aí no outro dia, a ficha já estava com o saldo certo, para começar o expediente. Mas se fosse um cliente que movimentasse com 4, 5, 6 cheques, você tinha que ir anotando na mão, certo? Da movimentação do dia. Um detalhe, por exemplo, chegava a pessoa com cheque, o cliente, o caixa, aí o caixa pegava a caneta vermelha, fazia a anotação, botava os 200. Aí ele pegava aquela chapezinha elétrica, subtraía e botava o saldo. Depois aparecia esse mesmo cliente para fazer um depósito, o cheque, o caixa. Com a caneta azul, do caso, né? Sim. E colocava. Às vezes a gente nem puxava saldo na hora, não. Era o mais e menos. Quando precisava, sim, é que ia na máquina. Dá para fazer, sim, até no período que eu trabalhei no caixa, era assim, não tinha numeração de contas, não. Foi nesse período que eu trabalhei no caixa. Sim. Então é o seguinte, olha, é mais um detalhezinho para que esse vídeo é para mostrar as pessoas jovens, ou as pessoas que não estão conectadas com o banco, que é o seguinte, vamos supor, naquela época ficava essa fichinha que você chamava, como é o nome dessa ficha lá que tinha um extrato? A ficha gráfica. A ficha gráfica lá. Certo. Se o cara emitir um cheque, certo? Ele sabe que não tem saldo. Mas ele estava na esperança de ir para frente do banco para cobrir, fazer um depósito. Se o cheque chegasse primeiro do que ele, o portador do cheque chegasse primeiro do que ele, corria o risco. O cheque ser devolvido. Aí o cheque era devolvido. Sim. Mas aí entra a beleza da agência bancária do interior, que todo mundo conhece, todo mundo, e na medida que vê um cheque e tem um funcionário daquele que emitiu o cheque lá, chama e resolvia tudo, não era mais ou menos assim? Poderia até, nesse caso, poderia resolver, porque não tinha telefone para estar ligando para fulano. Sim. No início, tinha telefone não. O telefone aqui era de ligava para o centro ligava, acho que só tinha 50 telefones na cidade, então não tinha essa facilidade de avisar não. Tinha que devolver mesmo, a não ser que seja um cliente, às vezes de potencial, né? Certo. Tinha interesse, aí levava para o chefe, ver se o chefe autorizava pagar. O chefe corria o risco. O supervisor. No tempo não é. No tempo era chefe de serviço mesmo, né? Que chamava. Corria o risco. Corria o risco. Certo. Certo. Agora é o seguinte, repare. Você falou todo esse processo de pegar documento naquela máquina NCR, né? NCR, que fazia o lançamento das fichas gráficas. Certo. Depois, quando começou esse processo digital, não é digital, é essa transição da coisa... Para o SESEC. Aí entrou o SESEC. Aí surgiu o DEB 744. Esse DEB 744, ele ajudava porque aquele contingente de funcionário na retaguarda não precisava mais. E também o seguinte, você tinha ele atualizado no outro dia bonitinho,
Porque na ficha gráfica você lançava, mas ficava toda riscada em cima. Sim. E não, chegava todo dia bonitinho. Você fazia o lançamento ali, o débito e o crédito. Sim, mas seria quase o mesmo processo, porque a agência mandava via malote todos aqueles papéis que a gente somava. Exatamente. Tudo, e lá no SESEC eram feitos pelas pessoas lá e não precisava, e não era feito na agência. Quer dizer, aqueles funcionários da agência já não tinham mais Já não tinha necessidade. Certo. Mas o funcionamento, quando vinha o DEB 77, era o mesmo processo de anotação. Tinha que anotar o 744. Certo. O processo era o mesmo, só que era um relatório, vinha na ordem certinha, que a ficha às vezes no arquivava fora de ordem, tudo era mais difícil. Certo. O 744 já foi um avanço para quem trabalhava no caixa. Já estava tudo na ordem, já estava tudo na ordem, bonitinho do dia, entendeu? Para quem não sabe, o 744 era um relatório impresso naquela impressora matricial, lá no SESEC. Da minha SESEC, vinha com o nome e o saldo da pessoa. De madrugada, 3, 4 horas, esses maloteiros pegavam, cortavam a estrada Conquista, Caetité, 8 horas já estava entregando lá. Tinha que estar lá, a gente abriu uma noite para abrir o caixa com o 744 na ponta, porque quando ela atrasava era Mas para quem não sabe, hoje esses caixas basta apertar Enter, puf, tá tudo resolvido. Vamos tocar para frente aqui, Lúcia? Pode ir. Ó, você, depois desses DEP 744, você já falou para algum cliente assim, caiu na vala? Já. Então, e virou moda o tal de cair na vala. Certo. Se houvesse qualquer erro, até o próprio cliente caiu na vala. Caiu na vala e dizer que não foi feito o lançamento aquele dia, né? Certo. Mas às vezes era até uma falha ali, qualquer coisa, caiu na vala. Era uma inconsistência. Era igual, CPF. era igual a pessoa tá doente, chega e fala assim, é virose. É virose. Eu não sabe o que é. O médico, quando quer se ficar livre do virose, paciente, né? É o caso. Caiu na vala. Quando não tinha que resolver na hora. Caiu na vala porque tem um CPF com algum problema, Exato. algum número e erro também de funcionário. Qualquer coisa. Certo. Caiu na vala, resolvia o problema do momento até resolver, né? Dá tempo. Dava tempo ao tempo. Seria muita pretensão nossa de querer mostrar aqui nesse vídeo todo aquele procedimento que se fazia lá no Banco do Brasil. Eu falo Banco do Brasil especificamente porque a realidade lá da década de 70 e 80 era uma e em outros bancos e outros países eram outra, entendeu? Então eu sempre falo, Caetité, década tal. Então é o seguinte, era muito serviço ali feito e nesse vídeo eu não tenho a pretensão de mostrar tudo, apenas alguma ideia de como era. Por exemplo, na década de 90, quando o serviço começou a passar para ser processado lá no SESEC de Vitória da Conquista, naquela época eu fui trabalhar lá. E esse tal relatório que Lúcia fala, o 744, o que era? Foi a mudança do papel daqueles documentos que foram lá para o SESEC e aquelas contas também que saíram da ficha gráfica, como eu vou mostrar aqui, e foram lá e que foi para o computador do SESEC. Naquela época ainda não tinha rede. Bem, então o que é que acontecia? Aquilo ali era processado, aí gerava um relatório, mas nessa época que se gerou o relatório, gerava um relatório na impressora matricial, aquelas impressoras de fita, e era um papel assim grande, longo, e no meu entender foi a época que mais se gastou papel aqui no Brasil, porque tudo era relatório, mas não era relatório para ser arquivado, era um relatório que se usava hoje e no dia seguinte jogava fora. Mas antes de gerar esse relatório, havia outros relatórios para fazer conferência, outro relatório com conferência, a tal prévia, era uma prévia, até todos os valores estiverem corretos, batidos, aí sim emitia o relatório definitivo e esses relatórios era que iam para as agências. Lá todo mundo trabalhava, preparava, fazia a mesma anotação da ficha amarela, como eu vou mostrar aqui no vídeo, certo?
nesses relatórios fazia anotação, mas aquele processo de fazer no banco já não fazia mais, certo? Mandava lá, os funcionários do SESEC jogavam aquilo nas contas, nas devidas contas e emitiam um relatório. E de manhã cedo aqueles caras os maloteiros correu o trecho aí, Conquista, Caetité, Guanambi, saíram entregando todos os relatórios porque o banco precisava trabalhar com aquilo. Terminando o expediente, aqueles relatórios eram tudo jogado, começava todo o processo. Bem, na época que eu trabalhava no SESEC, me falaram que o computador lá tinha um HD, o HD fixo era de 35 megabytes. Eu achei estranho, mas nunca questionei. Aí eu fui perguntar a um colega meu, Zica, um rapaz que trabalhou na época, que entende bastante computador. Eu falei, ô Zica, Ezequiel, né? Aquele computador realmente tinha 40 megabytes? Eu não falei nem 35, fiquei com vergonha, achando que estava pouco. Ele falou 45, não, 35. Bem, pesquisando na internet, eu vi computador de 200 megabytes, memória fixa. Para que a pessoa tenha ideia do que seja, por exemplo, isso aqui é um pendrive, isso aqui tem 16 gigas, certo? Esse pendrive, em relação ao computador do SESEC, da época que a gente está falando aí no vídeo, esse pendrive de 16 gigas corresponde a 15.960 vezes mais do que o computador do SESEC da década de 90. Esse HD aqui externo é um HD de 4 terabytes. Ele é 3.999.960 vezes mais, com mais capacidade de armazenamento do que o computador da época, lá no SESEC da década de 90. Bem, é isso. Vamos tentar ilustrar um pouco como era no CETEX, como era na RETAG, no CETEX que Lúcia fala que era a retaguarda. A retaguarda era aquele funcionário que dava suporte aos caixas. Lá no banco falava normalmente CAEX. O cheque, esse cheque aí, para a galera nova aí que só conhece cartão, isso aqui é um cheque, está em voga ainda. Está em C, banco recebe, muita gente faz negócio com cheque. Casos, por exemplo, você vai emprestar um dinheiro para uma pessoa e recebe isso aqui como garantia, porque isso aqui é um título de crédito. Apesar de ser pagamento à vista, uma ordem de pagamento à vista, você pode negociar a data. Bem, se for falar sobre cheque, dá uma outra matéria, mas não é isso que nós vamos falar. Tem cheque cruzado, tem essas coisas que não vou falar nisso. Eu vou dizer como era que funcionava a bateria naquela época em relação ao que é hoje. Aqui é um cheque, o cara preenche aqui, ó, de preferência tem que ser caneta azul ou preta, porque a caneta vermelha, na hora da microfilmagem, ela não saía o vermelho, então se exigia a caneta azul, porque na hora esses documentos, todos os documentos do banco eram microfilmados, e quando alguém exigia algum documento, aí pegava lá a ficha da microfilmagem e tirava uma cópia. Bem, vou botar aqui um cheque, esse aqui no valor de R$500, só para encher aqui o valor. Aqui já tem o cifrão, o R cifrão, aí coloca aqui R$500, 2023, e aí o cabra assina. Bem, o que é que vai acontecer agora? Você passa e entrega isso lá no caixa. O caixa recebe, confere aqui, ó, essa letra bonita, o valor, né, a data e a assinatura, valeu a assinatura, certo? Muitos caixas até memorizam as assinaturas. Aí o que é que acontece? O caixa aí vai fazer a parte principal. Se o cabra tem dinheiro, o que é que ele vai fazer? Como o Lúcia falou lá, tem a ficha gráfica, né? Aí o caixa vai lá no arquivo e puxa a ficha gráfica. Vamos supor, aqui, ele pegou lá, esse cara aqui, ó, é Quito Maroto Piloto da Silva. Aí o que é que ele faz? Ele pega e anota aqui, tem 5.500, tranquilo, paga, bota aqui 500.
Existia na época umas caixinhas de recebimento e pagamento. Aí o caixa pegava isso aqui, ia lá na caixinha de pagamento e colocava lá, pagamento. Aí vinha outro cliente, aí de repente vem outro cliente com cheque já de 300. 300 desse mesmo cabra aqui, ó, desse mesmo cliente. Quinto Maroto, o que é que ele faz? Anota aqui os 300. Aí o caixa pegava isso aqui, ia lá na caixinha de pagamento e colocava lá, pagamento. De repente, o dono da conta resolve lá, aparece e faz um depósito por valor de 1.500. Bota o nome do cara, tal, agência, não tudo isso aqui. E aqui é o quente, ó. Aqui é o comprovante que o cliente vai ficar, ó. O número da conta, o nome do cliente, o valor. E o caixa naquela época batia o carimbo e aqui era com esse documento que o cliente podia questionar esses 1.500. Aí o que é que o caixa fazia? Recebia 1.500, vai lá na conta do cliente e faz a anotação com a caneta azul de 1.500. Esse azul é para facilitar a vida do caixa, a visualização. É escuro, é tal, é azul, é dinheiro que entra. É vermelho, é dinheiro que sai. E pronto. Aí vinha lá, por exemplo, no dia mais outro depósito. Esse mesmo cara aí, nesse mesmo dia o cara vem, nesse mesmo dia o cara lá aparece com um cheque, com um depósito de 2.500. R$2.500. Crédito. Aí, piririm, poroló. Aí o caixa vai lá na caixa de recebimento, bota esse 2.500. Vai lá na caixa de recebimento, coloca esse 1.500. Agora vamos lá para as caixinhas transparentes, pegar o documento, pagamento e recebimento. Está aqui. Olha aqui os documentos. Agora, puxa uma soma de débito, uma soma de crédito. Normalmente, para ter uma segurança maior, soma pelo extenso e depois soma pela autenticação. Se houver diferença aqui, já tem o número do caixa lá, descobre. E essa soma, na época, tinha que ser exata, não podia ter diferença de nenhum centavo. Bem, fechado, somado, fechado, bateu o pagamento com o recebimento, é hora do processo de municiar que Lúcia falou. O que é esse processo de municiar? Esse processo de municiar é o seguinte: o cara vai lá na ficha, vai lá no arquivo e tem lá esses aqui, ó. Vamos botar, aí aparece aqui, ó. Pega lá aqui. Aí o cara olha aqui, ó. Por exemplo, Bigode Branco de Almeida. Aí o cara bota aqui, Bigode Branco, bota isso aqui. Aí vai lá, Zé Pidão da Silva, bota aqui, Zé Pidão da Silva e tal. Aí vem Afonso Cuíca da Conceição, bota aqui, Afonso Cuíca da Conceição. Buguela de Oliveira, bota aqui. Pronto. Aí faz de todos os clientes. E vai botando. E vai botando. E vai botando. Bota de todos os clientes. Bem, terminou de municiar todos os clientes. O que é que acontece? Aí ele vai na NCR. Vai na NCR. Começa aqui. Pega lá, aqui ó. Pega lá os cheques. Os depósitos 1.500. Os 2.500. Aí o que é que o cara faz? O funcionário. O que é que o funcionário faz? Chega lá, pega essa ficha gráfica que Lúcia falou e coloca lá na máquina e digita o saldo de 5.000. Aí lança o cheque, 300.
Lança mais outro cheque, 500. Lança um depósito, 2.500. Lança o outro depósito, 1.500. Bom, o que é que acontece? Acabou, aí o cara puxa o saldo. Quando puxa o saldo, essa N lá dispara os 300, o 2.500, o 500 e 1.500 e dá o saldo, certo? Depois que o cara lançar todo isso aqui e verificar se todos os valores bateram. Bateu, encerrou os valores tudo checado, tá tudo tranquilo, tudo bonito. Aí volta de novo a botar isso lá tudo na ordem alfabética, guardadinho. Para no dia seguinte começar tudo de novo com saldo aqui já limpo, certo? Com a mudança do tempo, começou a aparecer o SESEC, que foi aquela mudança de comportamento e tal. E esses papéis aqui, ao invés de a gente lançar aqui, a gente mandava para o SESEC no malote. Mandava depois do expediente, eles lançavam tudo lá. Essas contas aqui já foram transferidas para o SESEC, já estavam lá no SESEC. Aí o que é que ele fazia? Lançava todos esses valores, aí criava um relatório que se chamava o DEB 744, e esse relatório já vinha com saldo limpo, umas folhas imensas desse tamanho aqui. Só que não tinha esse lançamento, como o Lúcia falou, que não vinha com essas poluição, já vinha tudo limpinho. Aí o que é que fazia? Já com relatório limpo, tudo na ordem alfabética, fazia o mesmo processo. Lá vinha um valor específico, no caso aqui não viria isso, estaria esse aqui limpo. Aí os caixas pegavam aqueles documentos e lá no relatório tudo limpinho, bonitinho, começava mesmo, né? 1.500 do crédito, 2.000 e tal. Bem, depois mandava para o SESEC, aí de madrugada aquele maloteiro metia aqueles carros na estrada, vinha e deixava o relatório na agência. 8 horas tem que estar na agência, aí no caso de Caeté. Bem, para quem não entende muito, o que é que aconteceu? O que diferenciou é que naquela época era físico, era matéria, palpável, e hoje não. Hoje é virtual, mas tem todos os detalhes, todas as informações, e o procedimento, a inteligência inicial é a mesma: debitar e creditar e cobrar as taxas. Como foi aquele correspondente bancário com Igaporã que você falou? Aqui é o seguinte, em Igaporã nós tinha antes, como não tinha agência do Banco Brasil, não tinha nos outros lugares, não tinha em Guanambi, Igaporã, então o que é que existia? Existia o correspondente bancário. Sim. Em Guanambi existia o Baneb, era o correspondente bancário. Em Paramirim também tinha o Baneb, tinha o correspondente bancário. Sim. Igaporã era uma cidade e não tinha nenhum banco. Então tinha um senhor, acho que ele era até médico, seu João Arcanjo Filho, que era o correspondente bancário. O que é o correspondente bancário? Você recebe o título para ser cobrado e, para ficar mais fácil a pessoa não deslocar de Guanambi para aqui, encaminhava esses títulos para o Baneb cobrava e transferia para a agência. Aí é como você fala, as vias, né? Uma viazinha, encaminhava o título todo, 3 vias, ficava. Sim. E vinha uma via para a agência. Essa via, quando chegava na agência, a gente ia liquidar para fazer o crédito para a agência que mandou de São Paulo, onde quer que seja. Então, seu João Arcanjo fazia o papel de correspondente bancário. Era como se fosse um banco só para cobrança, certo? Era difícil. Depois que criou o Banco de Guanambi, Banco do Brasil, mas antes era uma luta a cobrança, que era pouca, não é uma cobrança como a de hoje, né? Mas se você recebesse o título, você encaminhava para esses correspondentes. É muita coisa, mas antes de... Vamos falar aqui, por exemplo, o telefone. No telefone, tinha, assim, a gente falava... Eu acho que era mandando alguma ordem, parece que era um código do FBI. De não sei de quê. Aquilo ali... Tinha os códigos, realmente. Eu não estou assim... Usava o telefone para mandar mensagem. Para mandar mensagem, o telefone tinha os códigos.
parece que era tal nome ou por letra. Eu não estou Sim. muito lembrada. A de não sei de quê, B de não sei de quê. É pra pessoa entender. É como hoje a gente vai. Às vezes hoje a gente até usa isso no telefone. Fazer P de pato, Certo. A de amor, Sim. M de Maria. Pra pessoa entender. Do lado de lá e não cometer... não pegar errado, né? Certo. Então tinha essa parte no telefone de passar ordem bancária. Essa parte de comunicação. Então é o seguinte, como hoje a evolução, tudo isso de internet, digital, o que se sobressai é a comunicação, né? Isso foi um avanço, porque quando entramos no banco, acho que nem tinha telefone, não sei, já tinha telefone? Não. Não tinha telefone? Não, no banco tinha, mas Sim. Esse telefone, como eu te falei, local. Sim, era um telefone local. As comunicações, nós tínhamos aquele telex que ficava pulando sozinho. O telex Sim. é que fazia a transmissão para outra agência. Quer dizer, a comunicação para outra agência se dava através do telex, né? Do telex. Mais tarde, quando o telefone melhorou e se espalhou pelo país inteiro, sem precisar ir na central. Exatamente. Aí começou a melhorar. Depois começou a Telebahia, né? Certo. Aí já ia facilitando, né, Zé? As pessoas pensam que tudo se deu do dia para a noite, mas não foi. Não foi. Apesar de que a gente vê que os 10 últimos anos, a evolução da comunicação foi quase de um dia para a noite. 10 anos foi mais do que acho que uns 100 atrás, né? Justamente. Ó, Jerimum Sleep nasceu junto com o Sky. Exatamente. Não é? O Sleep era tipo uma ficha gráfica do setor de operação, mas era tipo uma ficha gráfica do setor de depósito, né, Zé? Porque os Sleep vinham os lançamentos, né, ali. Que também era... E aquele Sky dava mais rolo do que esses telefonezinhos, de fone de ouvido, que ele embola em tudo quanto é canto. E até hoje eu acho que ainda tem casos sem resolver no banco, no processo de Sky, né? Certo. Na sua época, tinha quantos funcionários ali? O auge chegou a ter quantos? 66. 66. Na época já teve 66. Fora contratados. Na época das operações, às vezes contratava até 6 funcionários, já foi contratados para ajudar no setor de operações. Tá vendo? O que eu quero deixar claro, que não sei se saiu gravado, é o setor rural, que fazia o mesmo trabalho que o BND faz, que é o empréstimo agrícola a pequeno, médio, grande agricultores, inclusive empréstimo doméstico. Funcionou muito bem na época do governo militar, certo? E com uma eficiência maior do que o BNB, porque o BNB só atendia o Nordeste. Só o Nordeste, o banco era em todos os todo lugares. o país, né? Bem, ó, cédula rural, ignorantícia hipotecária e o Mineógrafo, você lembra? O quê? Mineógrafo? Lembro. Era onde imprimia. Botava aquelas cédulas gigantes. Pois é, multiplicava para poder preencher, né? E aí, sobre a hipotecária, quando a pessoa tinha que dar alguma coisa para hipoteca, né? Certo. Que seria um imóvel, uma casa, ou o próprio terreno, hipotecava. Certo. Se não pagasse, o banco ficaria com aquela propriedade, né? Certo. O pignoratícia já era bens que não é... Como é que... Bem móvel. Bens móveis, um carro, animais. Um animal, bois, aí era a cédula pignoratícia. E tinha a cédula rural simples, que era simplesmente com aval de um outro... De um amigo, né, que assinava ali, valor menor, e às vezes a pessoa não era a pessoa que necessitava de tanta garantia, né? A hipotecária geralmente era empréstimos maiores, né? Quer falar do balanço? Não, lembrando como era difícil, todo último dia do ano, ninguém era fechado para o público, a gente ia cedo para somar todas aquelas fichas que tinha que bater com o resultado total, né? E dava diferença. Às vezes a gente ia noite adentro, né, para procurar essa diferença, para fechar esse balanço. Hoje acho que em 10 minutos
Já tá tudo pronto, né? Você se lembra daquelas máquinas que a gente fazia o fechamento lá do setor da CREAI? Aquelas que você botava o número 15150034, você lembra? Aquela que... Sim, de manivela. Lembra? Você sabe o nome daquilo? Não sei, não. A de lançamento era NCR. Aquelas eram Burroughs, né? A marca. Era, certo. Agora era manual, né? Justamente. Depois de muito tempo que surgiu uma elétrica, tinha uma só na agência que era um sucesso. Precisa de Paulo Tadeu? Essa Precisa que foi a elétrica. A marca foi a elétrica. A primeira elétrica? É, que chegou era elétrica, a marca era Precisa. Você botava 9 vezes 9, ela ficava prá, prá, prá. Aí demora a fazer prá. E Paulo Tadeu não deixava ninguém pegar. Ele era o chefe, ele podia usar aquela. A gente tinha que ser no manual, ó. Né, de alavanca. Bem, esse vídeo é mais para alguém ter uma ideia de como era antes e como é hoje. A facilidade e a praticidade que é, e você simplesmente apertar. E você vê também uma agência como cresceu a quantidade de funcionários que tem hoje e que desempenham um trabalho por dobro o quê? Multiplicando até por 100 o número de clientes hoje, né? Porque todo mundo hoje é cliente. Aquele tempo era reduzido e com um número de funcionário grande. Hoje é o inverso. Número de funcionários pequenos e muitos clientes, né? Justamente. Reduzir o quadro. Vamos comparar aqui de Caeté, que a gente está falando aqui do Banco do Brasil de Caeté. Reduzir o quadro, vamos botar reduzir o quadro lá, reduzir 80% mais ou menos. Eu acredito que deve ter 18 ou 15, certo. Não sei quanto. Nessa faixa. Que faz, que apresenta o volume de trabalho 3, 4, 5 vezes mais. Bem mais do que 3, 4, 5 vezes. Num tempo menor. Num tempo menor, então não se pode brigar com a era digital, né? Não pode. Ela é tudo. E não volta mais, né? Não tem. Não adianta você ficar, se você deixar de não seguir, você fica para trás, né? Porque não adianta, que ela só vai evoluindo. Ô Lúcio, para encerrar, quero lhe agradecer por aceitar o convite para esse bate-papo. Sei que por causa dessa filmagem você se privou do seu conforto, dos seus afazeres. Quero agradecer também a paciência do maridão, dos filhos e dos netos pela disponibilidade desse tempo. E Júlia Silveira, irmã de Lúcia, aqui ao lado, assessorando. Esse é um tipo de trabalho que, se não contar com esforço voluntário, não sai. Obrigado a Lúcia e obrigado a Júlia. Espero que esse vídeo saia do agrado de todos. Quer falar alguma coisa aí? Não sei. Eu não sei. Sei que eu não pude te ajudar. Falei, já não estou tendo mais a memória que tinha antes. É o que vem tem. Mas a gente vai revivendo e gostei. Se precisar de alguma coisa, eu sempre estou à disposição. Você sabe disso, né? Obrigado, Lúcia. E aqui eu vou encerrar e depois eu faço a montagem. Vai ficar muito. Vai ficar muito bom. E vai ser útil, o pessoal vai gostar, acredito. Vai. Eu mesmo aqui, gente, eu vivi aqui, e para quem não sabe, né, o povo de hoje. Justamente. Esse vídeo é para meus netos que pensam que esses carros modernos, aquele celular dele, aquele joguinho que ele joga com os amigos, aquelas escolas dele com aquele negócio de home não sei o que lá da escola, tudo isso existia, que dinheiro vem de cartão e que sempre foi assim desde quando Jesus veio ao mundo. Não é assim. Esse vídeo, no caso, esse vídeo também é para mostrar um pouco da inteligência do homem, porque nesse campo de informática realmente surpreendeu num espaço curto de tempo em relação às evoluções e os acontecimentos da história que chegava a levar até 300, 400 anos sem haver nenhum aperfeiçoamento. Não sei se esse vídeo vai atingir o objetivo, mas as intenções eram as melhores. Obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Boa noite.